Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Ficamos uma semana sem gravar videoaulas comemorando as atividades folclóricas do nosso Brasil, né? Mas agora, além de continuar um pouquinho cuidando e dando atenção ao nosso folclore brasileiro, que podemos comemorar o mês de agosto todinho, mas agora nós vamos dar uma atenção também às nossas aulas de língua portuguesa. Olha aqui o título da nossa aula. Você sabe me dizer a diferença do discurso direto e indireto? Vamos pensar. Primeiro, vamos entender o que é a palavra discurso, né? O que é um discurso, gente? Discurso é uma fala, tá bom? Então tem alguém que diz assim, olha, eu vi lá o presidente que estava fazendo um discurso. O vereador da cidade fez um discurso. Então, quando a gente está falando de texto, de produção de texto ou leitura de texto, a palavra discurso é muito usada, porque se refere à fala das pessoas que fazem parte daquele texto. Por exemplo, o que existe dentro de um texto? Pode ter um narrador, não pode? Então ele fala. Se ele usa a fala, então podemos dizer o discurso do narrador. Foi aquela fala do narrador. Se um personagem daquele texto fala também alguma coisa, podemos dizer, o discurso do personagem. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender ou lembrar, que discurso significa fala. Agora que você lembrou o que é discurso, sabe então me dizer qual é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto? Vamos lá? Então, olha bem aqui essa imagem e eu já vou te falar. O discurso direto, ou seja, a fala direta, é quando um personagem em um conto ou uma fábula ou em qualquer tipo de texto, o personagem ele vai e fala diretamente, certo? Já no discurso indireto, quem fala pelo personagem é o narrador. Viu que coisa simples? Vamos entender isso? Agora eu trouxe para vocês um resumo disso. O que você tem que fazer? Dê uma pausa agora no seu vídeo, pega seu caderno de língua portuguesa e escreve o que é um discurso direto. E tá aqui direitinho. Então vamos ler comigo? Olha só, no discurso direto tá escrito aí, lê comigo. O narrador que conta a história, ele apresenta o personagem e reproduz a sua fala, a sua conversa. Para isso, ele usa 2 pontos e também ele usa o ponto de travessão. Vamos entender isso de novo. Então, vamos imaginar que em um determinado texto, aí o narrador está dizendo que o personagem vai falar alguma coisa. Então, quando o narrador diz isso, ele já cita, ele já coloca ali 2 pontos. 2 pontos indica que está vindo uma fala de alguém aí, que está vindo um discurso de alguém aí. Então, é a fala do personagem. Na linha de baixo, vem a fala do personagem, que sempre vai começar com esse ponto de traversão, certo? Veja o exemplo. Olha aí o exemplo de um discurso direto. Vamos lá? Olha só, a onça perguntou. Quem foi que disse isso? A onça perguntou. Essa é a fala do narrador. O narrador está dizendo, a onça perguntou. E ele usou o que aí, ó? 2 pontos para indicar que está vindo a fala da onça. Quem é a onça nesse exemplo? É a personagem. Então, quando ele diz, a onça perguntou e usou 2 pontos, aí a gente já espera que venha a fala, o discurso da onça, que é a personagem, que sempre vai começar com um travessão. Tá vendo o travessão aí? E aí, ó. Então, eu vou ler de novo. A onça perguntou. Aí a fala da onça. Você pode comparar os filhos dos outros com os meus? Então, quem foi que falou isso?
A onça. Então a onça falou diretamente nessa história ou nesse texto. Quando a gente diz que discurso direto é quando o personagem fala, é quando ele fala diretamente lá no texto, na mesma hora em seguida ao personagem. Vamos agora ver o resuminho da fala do discurso indireto. É exatamente o contrário. É quando o personagem não fala, é quando o narrador fala pelo personagem. Leia comigo aqui o resumo, dá uma pausa, escreve também no seu caderno de português, para você não esquecer mais. E ele diz assim, ó, no discurso indireto agora. Olha o que ele diz. Narrador está apenas contando o que aconteceu usando as suas palavras. Não entra aí a fala do personagem. É o narrador que fala pelo personagem. Então, podemos dizer que é um discurso indireto, porque o personagem está falando indiretamente, porque quem fala pelo personagem é o narrador. Você entendeu? Nesse tipo de discurso, de fala, não aparece dois pontos e nem aparece o ponto de travessão. Essa é a diferença do discurso direto para o indireto. Vamos ver um exemplo? O mesmo exemplo da história da onça. Dá uma olhada aí. Veja como o narrador pode falar pela onça. Ele diz assim, ó. A onça perguntou à anta se ela queria comparar os filhos dos outros com os dela. Então, em nenhum momento a onça falou nada. Mas o narrador falou pela onça. Você entendeu a diferença? Bom, é isso. É bem simples. Isso aparece em todos os textos narrativos, contos, fábulas, entrevistas, tá? E outros mais. Eu vou deixar para você um resuminho dessa aula que eu dei para você não esquecer. E o que você achar importante, anota no seu caderno. Faz as lições de português para a gente conversar depois, na hora da correção das nossas lives. Ah, se tiver dúvida, anota também, para você não esquecer de me perguntar depois. Tá bom? Um beijo! Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a professora Ana Paula e o tema da nossa aula é discurso direto e indireto. Discurso direto e indireto são tipos de discursos para inserir falas e pensamentos no texto narrativo. O discurso direto é o mais comum entre os tipos de discursos. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo você, leitor, ficar mais interessado e mergulhar na história. Utilizamos dois pontos, aspas ou travessão. Observe o exemplo. O aluno afirmou, dois pontos, preciso estudar muito para a prova. Já o discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir uma fala. O aluno afirmava que precisava estudar muito para a prova. Observaram a diferença? Beijos e bons estudos! Até a próxima aula!